Então, retomando, dando os cumprimentos e saudando a doutora Maria Eugénia, sim, Maria Eugénia de Almeida Santos, dar as boas-vindas a esta comissão, portanto, fazer o enquadramento que nos é solicitado que possamos fazer a audição das entidades, das personalidades indigitadas para a CRESAP, explicar à doutora o seguinte, tanto que terá 10 minutos iniciais para uma primeira intervenção, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos e a Iniciativa Liberal terá 2 minutos e depois no final terá a intervenção final de 10 minutos. Muito bem. Dizer também que o seu relógio, portanto, será o da nossa esquerda, sim, e o dos senhores deputados será em frente. Vem cá, puxa um bocadinho só mais para si. Embaixo. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, começo por cumprimentá-la, já nos conhecemos. Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, começo por cumprimentar Vossas Excelências e desde já quero manifestar que é com muita honra que hoje me apresento aqui, nesta Casa da Democracia, na sequência e por efeito do convite que me foi formulado. É, pois, com bastante orgulho e humildade, consciente das responsabilidades que este cargo para o qual me encontro indigitada acarreta, que me coloco à vossa inteira disposição, sublinhando desde já o enorme desafio que o mesmo envolve na persecução do interesse público, do serviço público e, sobretudo, no dar continuidade a um projeto em que acredito e que a administração pública precisa. Antes de me pronunciar sobre o meu percurso e experiências profissionais, impõe-se afirmar aqui, com a solenidade inerente, de que acredito na missão e no propósito da CRESAP, como corolário de uma administração pública mais robusta através das sinergias possíveis da criação de valor deste capital humano de excelência, como assim exige o exercício de cargos de direção de topo. Com efeito, considerada a missão da CRESAP de avaliar candidatos a cargos de direção e gestão de topo da administração pública, assegurando essas funções com independência, isenção, rigor, transparência e equidade, no sentido da promoção do reconhecimento do mérito profissional, da credibilidade e do bom governo. O balanço da atividade realizada nos seus 10 anos de existência, o impacto que já vem tendo no seio da administração pública portuguesa e a curiosidade que esta boa prática tem suscitado além fronteiras, sem dúvida, estamos perante uma medida disruptiva que, com o sucesso que já lhe é reconhecido, concretizou um desiderato inovador ao procurar combater e assim resolver o problema da desconfiança pública instalada à época, na opinião pública, de que a escolha dos dirigentes de topo na administração pública não era feita com rigor e, sobretudo, isenção. Criou-se, assim, uma entidade autónoma responsável pela condução dos processos concursais, com vista ao recrutamento e seleção dos candidatos para cargos de direção superior da administração pública, bem como pela emissão de pareceres não vinculativos na sequência da avaliação dos currículos e da adequação das competências de personalidades indigitadas para exercer cargos de gestores públicos ou a estes equiparados. Pessoalmente, e reconhecendo que não existem mundos perfeitos, mas também que não existem instituições isentas de falhas, continuo a acreditar na necessidade de o recrutamento destes dirigentes ser submetido a uma entidade autónoma que garanta a isenção e o rigor na escolha pelo mérito. Atento o exposto, permitam-me Vossas Excelências, então, que em traços muito gerais saliente as principais etapas do meu percurso profissional, as quais considero serem determinantes para aceitar o convite para este cargo e, consequentemente, de estar aqui hoje. Possuo uma larga experiência profissional de cerca de 33 anos no setor público, dos quais 25 em cargos dirigentes, sendo 21 anos em cargos de direção superior. Na Direção-Geral das Autarquias Locais, fui subdiretora-geral durante 4 anos e, posteriormente, exerci o cargo de diretora-geral durante 10 anos e meio.
Mais tarde, e numa época particularmente difícil para o nosso país, fui chefe do gabinete do secretário de Estado da Administração Local durante 2 anos e meio. Mais recentemente, fui vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa pelo período de 2 anos e desde finais de 2019 encontro-me na Direção-Geral da Administração e Emprego Público, inicialmente como subdiretora-geral e desde maio deste ano como diretora-geral. Conheço muito bem os desafios que se colocam aos servidores públicos desde a base até aos altos cargos e todas as aptidões necessárias ao desempenho das funções para além dos conhecimentos técnicos e teóricos. Precisamos de uma administração mais humanizada e menos mecanizada. A carreira profissional que aqui sumariamente descrita teve a virtude e o condão de me proporcionar uma visão holística e aprofundada da administração pública em todas as suas vertentes, central, local e descentralizada. Com efeito, os desafios e responsabilidades inerentes a cada um dos cargos que tive o privilégio e o orgulho de ocupar contribuíram significativamente para o meu constante e elevado desenvolvimento pessoal e profissional. Estou convicta de que o convite que me foi endereçado para assumir tais funções decorre da minha reconhecida competência profissional, elevado sentido de responsabilidade, idoneidade e dedicação à causa pública. Ao longo de um vasto, significativo e completo percurso de mais de 3 décadas na administração pública, tive a oportunidade, bem como a capacidade e a responsabilidade de agarrar os desafios que me foram sendo colocados com notório e reconhecido sucesso. Trata-se de um percurso profissional conduzido com um verdadeiro espírito de missão e serviço público, pautado pelo permanente respeito pelos princípios e regras do Estado de Direito e pelas instituições democráticas e, acima de tudo, pelos cidadãos contribuintes aos quais temos o dever e a obrigação de servir da melhor maneira. Em cada uma das etapas da minha vida profissional, independentemente de quem e de qual a força política que me convidou, indigitou e reconduziu nas funções que me foram confiadas, coloquei o interesse público acima de tudo. Orgulho-me, por conseguinte, do facto de diversos altos quadros políticos depositarem e terem mantido sustentadamente a confiança no meu caráter e na minha capacidade técnica e gestionária. Entre diferentes visões e entendimentos da sociedade e da política, sempre me foram reconhecidos os valores essenciais que constituem os pilares da nossa vivência democrática e que, por essa razão, são inegociáveis. Assim, em decorrência da independência e isenção demonstradas, sempre me foram reconhecidas a idoneidade e a aptidão para o exercício imparcial, sério, responsável e empenhado das funções atribuídas. Por outro lado, a minha experiência profissional integrada dotou-me do saber estar e do saber agir nos mais diversificados contextos da administração pública. Neste sentido, importa realçar a aprendizagem técnica nos diversos domínios de atuação e regimes da administração pública. A necessidade de pautar sempre por uma atitude e comportamento transparente e eficaz, respeitando os direitos, liberdades e as garantias constitucionais dos cidadãos. A adaptação demonstrada no contexto laboral, com interlocutores pessoal e politicamente diversificados, com a inerente gestão de expectativas. E a gestão e condução dos destinos de centenas de profissionais das instituições da administração pública, liderando pelo exemplo e trabalhando ao lado deles em prol de um serviço público mais eficiente, eficaz e, sobretudo, mais satisfatório sempre ao serviço dos cidadãos. Considero assim, quer a missão da CRESAP, quer o meu percurso profissional aqui brevemente descrito, estou ciente dos desafios, mas também dos riscos envolvidos com a aceitação do cargo. De facto, nos tempos em que vivemos, importa mais do que nunca assegurar aos cidadãos a credibilidade e a confiança nas instituições democráticas e no Estado de Direito.
considero extremamente importante que os cidadãos possam confiar naqueles que, em determinado momento, conduzem as instituições do Estado, sabendo que as escolhas subjacentes foram efetuadas numa base de seriedade, honestidade e transparência absolutas, a que acresce o facto dos representantes dos seus interesses não serem apenas pessoas cujo percurso profissional atesta e permite reconhecer o seu mérito e competência, como também se pautam por valores críticos, condicentes e coerentes com a lei e com o respeito público necessário. O exercício de funções públicas requer, de start, o compromisso de uma ética comportamental promotora da confiança dos cidadãos e que, em simultâneo, reafirme e assegure a continuidade e a estabilidade do Estado de Direito. É, pois, necessário o empenho de todos nesta missão nobre de bem servir e de prestar contas. Em conclusão, por tudo o que aqui menciono e após uma reflexão séria e profunda, reitero que é de forma humilde, mas igualmente convicta, que hoje aqui me apresento perante o escrutínio de Vossas Excelências, ficando assim disponível para o que assim entenderem por bem. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Eugénia. Eu respeitei. Respeitou, pois. Dava a palavra ao nosso deputado António Gameiro, do Partido Socialista. Senhora Presidente, senhores deputados, Doutora Maria Eugénia Almeida Santos, queria em primeiro lugar agradecer-lhe o facto de ter aceito o convite para integrar esta nova equipa da CRESAP, sabendo da sua experiência, da sua longa experiência, não só no plano da gestão de recursos humanos nas autarquias locais, como também na administração central. Gostaria de lhe deixar duas questões muito diretas e muito sucintas. A primeira é que nós temos uma lei da CRESAP, que não foi alterada ainda desde 2011 e que no seu articulado, logo no artigo 6º, quanto ao regime transitório, vem propor que no decurso que então o Governo de então previa, fossem nomeados em substituição aqueles que pudessem ser cargos de direção superior de primeiro grau, e depois também, no número 4, deixá-los ficar em gestão corrente até haver concurso. Isso não foi alterado até hoje. Eu gostaria de questionar, ao equacionar com essa ênfase de ética pública e republicana as funções desta nova, o conteúdo destas novas funções, como é que olha para a questão dos cargos dirigentes exercidos em regime de substituição e o que é que pensa que a CRESAP pode fazer para que isto não aconteça. Esta matéria é uma matéria da competência do Governo, em termos de organização, mas, ao mesmo tempo, também nós, deputados, podemos tomar a iniciativa de alterar a lei, uma vez que, como nós vimos, diversos estudos, dissertações de mestrado e de doutoramento têm vindo a fazer estudos estatísticos sobre aquilo que é os resultados da CRESAP e têm vindo a demonstrar, de facto, um número muito exagerado e desproporcional de nomeações em substituição face à fraca, entre aspas, produtividade que a CRESAP tem tido na abertura de concursos. Ainda agora, hoje de manhã, imprimi do site da CRESAP um conjunto de mais de 54 concursos que estão por abrir à espera de procedimento na CRESAP. E a segunda questão é esta. Estatisticamente, no pré-CRESAP, haveria normalmente uma diferença de 16 pontos percentuais a 17 de diferença entre nomeação para cargos de primeiro nível entre homens e mulheres. Com a CRESAP aprofundou-se. Portanto, dos 58% de percentagem que se nomeavam homens, passámos a nomear 64,8% de homens, diminuindo o número de mulheres nomeados pós-concurso da CRESAP, para cargos de primeiro nível. Mas quando vamos olhar para cargos de segundo nível, aumentou exponencialmente a nomeação de mulheres em 16%, o que significa, e estou a dar dados até dezembro de 2019, o que significa que parece haver uma excelência do homem para a prática de cargos de nível superior ou de primeiro nível e de senhoras ou mulheres para cargos de segundo nível. E, portanto, para diminuir esta acentuada diferenciação que a todos os títulos é combatida por uma lei em Portugal,
uma vez que a Lei 26 de 2019, 28 de março, vem impor no artigo 5º que a Comissão de Recrutamento de Seleção para a Administração Pública, a CRESAP, tem em conta o objetivo de representação equilibrada de homens e mulheres na composição de lista de candidatos para provimento no cargo enviado ao Governo, saber o que é que a senhora, neste caso ainda diretora-geral e indigitada membro da CRESAP, pensa, uma vez que esteve a gestão dos recursos humanos da Administração Pública a seu cargo durante estes anos, o que é que pensa que é possível fazer, também porque nós, deputados, estamos aqui numa situação de entreajuda com a Administração Pública, no sentido de melhorarmos a nossa legislação, melhorarmos as situações que dela decorrem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dá a palavra ao deputado Cancela de Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado pela disponibilidade, Sra. de poder, no fundo, estar cá para partilhar connosco esta indigitação. Eu, há bocadinho, e naturalmente não fugiremos nenhum de nós às questões que fomos colocando a cada um dos que estão indigitados, eu gostava de pôr uma questão relacionada com a missão, com os objetivos da CRESAP e uma outra relativamente à parte orgânica e mais funcional da CRESAP. E é incontornável que lhe coloque aquela questão que foi colocada pelo Sr. Deputado António Gameiro sobre a questão e haver um recurso abusivo, da nossa parte é esse o nosso entendimento, premeditado até, das nomeações em regime de substituição. É importante saber a opinião de quem vai exercer funções na CRESAP, quer quanto ao critério da escolha dos candidatos, e dos mais recentes exemplos têm sido privilegiados, no nosso entendimento, de forma absolutamente escandalosa, a condição de militante do Partido Socialista ou dirigente, em detrimento de tudo quanto a doutora acabou de dizer, que foi, efetivamente, a finalidade com que foi criada a CRESAP, que era ser um organismo autónomo, independente, que evitasse a captura da máquina do Estado por parte dos partidos. Dava-lhe só um exemplo, que é para não ser sempre os mesmos, daquele que provavelmente terá sido quem a antecedeu no cargo, na GAEP, que foi o Dr. Vasco Hilário. Repare que neste caso o Governo procedeu inclusivamente à alteração da lei orgânica para recusar a proposta da CRESAP, e que é um ato que até mereceu censura da senhora Presidente da CRESAP pela ilegalidade do procedimento. Mais grave é que, passados 2 anos, este dirigente volta a ser nomeado em circunstâncias exatamente iguais, em regime de substituição, mas agora para Diretor-Geral dos Recursos, Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Está a ver que uma coisa nem tem a ver com a outra, mas há aqui até uma polivalência que é, e um dado comum, que é o cartão do Partido Socialista. Mas a verdade é que, naturalmente, ou pelo menos a simpatia, Gameiro, esta é que é a grande verdade. E, naturalmente, aqui o que importa dizer é que está um bocadinho subvertida a missão da própria CRESAP, na razão da independência que deveria ter, e, naturalmente, estas nomeações continuam a ser meramente políticas, só têm a bênção da CRESAP relativamente a isto. E os números são particularmente elucidativos. Eu disse há bocadinho, a Sra. Presidente, que agora cessa funções, já denunciou isto, o regime de substituição, como tendo uma vantagem, naturalmente, competitiva relativamente aos outros candidatos, aqueles que são nomeados em regime de substituição. Em junho passado, pelos 165 concursos públicos para cargos de direção superior, 129 nomeações, ou seja, 80% foram ocupados por dirigentes que tinham antes sido nomeados em regime de substituição. Portanto, a nós parece-nos absolutamente fundamental que alguém ataque de frente a esta questão para ir ao encontro da meritocracia, de toda a relação de transparência, de independência, que o Sr. Doutor aqui muito bem frisou. Depois, do ponto de vista funcional, e porque já estou no limite do meu tempo, gostava só de pôr aqui uma questão que já coloquei antes. As mudanças que vão ser feitas têm que ter em conta, pelo menos daquilo que nos foi dado a conhecer há um mês atrás, ou não tem juristas, andam a pedir juristas há mais de um ano, não têm orçamentos para meios informáticos, estão à espera de portáteis há mais de um ano e, eventualmente, têm poucos funcionários, aliás, têm tantos funcionários como os membros que os dirigem, que é uma coisa absolutamente ridícula. 2 no Secretariado de Concursos, 1 na Secretaria, para dar pareceres, e um motorista. Face a estas circunstâncias, eu gostaria de, eventualmente, também saber de que forma é que pretendem, naturalmente, reforçar esse papel absolutamente fundamental da CRESAP na nomeação de cargos dirigentes. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito bem. O Bloco de Esquerda, entretanto, teve que se ausentar, não está. O PCP, tanto continua sem estar disponível, embora possa estar online. O CDS estava, deixou de estar. O PAN também não está. Mas temos o nosso deputado de Iniciativa Liberal, o deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quase que aguardei agora uma aclamação. Muito obrigado, Sra. Maria Eugénia Almeida Santos. Cumprimento especialmente, cumprimento todos os seus deputados. E gostava, nos meus 2 minutos, de fazer aqui 2 ou 3 perguntas muito diretas sobre aquilo que acha que pode vir a fazer, confirmando-se a indigitação que estamos aqui hoje, no fundo, a servir de base da audição. A partir do princípio que a CRESAP tem como grande objetivo garantir que são os melhores que acabam por ocupar os cargos de direção superior e de gestão de topo na administração pública, e os por melhores entenda-se na componente técnica, na componente comportamental e na componente das competências pessoais também, é mais ou menos evidente, e penso que a doutora, ainda fora da CRESAP, deve ter uma leitura similar à maior parte dos seus deputados que já intervieram, que os problemas de independência política, os problemas relacionados com o próprio processo de avaliação interno da CRESAP, a forma como está construído, e as ditas vantagens que alguns candidatos têm tido pelo facto de ocuparem já os lugares em regime de substituição, são todos fatores que muito dificilmente podem conduzir a que, de facto, os melhores ocupem os lugares. E, portanto, a pergunta que eu quero fazer, distribuída em 3 linhas, é o que é que a doutora pensa vir poder a fazer, ou a propor fazer, a quem de direito, para obviar estes problemas. No que diz respeito à independência, por exemplo, se está confortável com a composição da equipa que vai integrar, se ela tem, de facto, suficiente diversidade de pontos de vista técnicos e políticos relativamente às matérias, vai ter que apreciar. Se, do ponto de vista do processo de avaliação e dos métodos utilizados, se acha que está na altura da CRESAP fazer evoluções técnicas nesse processo de avaliação, e se relativamente ao tema já aqui tocado da ocupação destes cargos em regime de substituição por candidatos que depois vêm a ser apreciados pela CRESAP, se não considera que boa parte do problema tem origem na complexidade dos processos concursais e se nesse domínio se estará preparado ou interessado ou com essa intenção de propor simplificações ao processo concursal para que os regimes de substituições ou não ocorram ou ocorram em períodos bastante mais curtos que não deem vantagens tão grandes. E como corolário destas 3 questões, se já tem alguma garantia que vai dispor dos recursos financeiros, técnicos e humanos para poder proceder a estas alterações e a estas mudanças. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Doutora Maria Eugénia, chegamos assim ao final da intervenção por parte dos deputados, portanto, terá 10 minutos que poderá usar ou não na sua intervenção final. Obrigada. Penso que não vou usar. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer as questões que foram colocadas, e eu penso que há aqui questões que, como foram comuns, responderei logo de forma. Relativamente à questão da substituição e de todas as notícias que têm vindo a público, eu tenho para mim que a substituição por longos períodos não é bom para ninguém, nem para quem está na substituição. Quem está na substituição... E porquê? Quando nós estamos à frente de uma direção-geral em regime de substituição durante muito tempo, apesar de o regime ser, os direitos e deveres e tudo mais, ser exatamente iguais àqueles que estão nomeados, já na sequência de um concurso, perante os funcionários não deixa de o colocar numa situação de fragilidade. Para o próprio. Eu acredito que quem está no regime de substituição, e eu no meu passado também já estive, não estive muito tempo, mas estive, e senti um pouco essa fragilidade, porque nós temos provavelmente expectativas para a casa, temos uma orientação estratégica, queremos tomar medidas e dei muitas vezes comigo a pensar, mas eu vou tomar que medidas? Vou começar a orientar a casa num determinado sentido para daqui por meia dúzia de meses vir outra pessoa com uma orientação estratégica completamente diferente? Portanto, não é bom para o próprio, sem dúvida. Para quem nomeia e permite a situação,
Eu acho que está na hora, de facto, já que tem vindo muito a público, tem suscitado a desconfiança da opinião pública. Eu sempre fui da opinião que tudo aquilo, aliás, como acabei de dizer na minha intervenção, com a criação da CRESAP, tudo aquilo que possa suscitar uma desconfiança na opinião pública, nós devemos procurar mudar e procurar mudar as melhores soluções. E, portanto, eu não posso deixar de afirmar que um ano em regime de substituição é, de facto, muito tempo, sem dúvida nenhuma. E estou em crer que provavelmente essa situação é uma questão de tempo, será com certeza alterada, para começarmos para se criar precisamente essa confiança no público em geral. Pronto, falou-se aqui num caso em concreto, eu sobre isso não me vou pronunciar. Eu sei que isto foi fortemente noticiado nos jornais, que é a questão do meu antecessor, mas não ficaria bem nem seria elegante da minha parte estar a pronunciar-me. Não foi só a questão da substituição que esteve ali em causa e, portanto, eu penso que não me cabe a mim pronunciar sobre esta questão. Quanto à questão da Lei da Paridade, eu confesso, quando a Lei da Paridade foi publicada, aliás, ainda ela estava em discussão na Assembleia da República, que fui refletindo muito sobre ela. E sempre me questionei como é que eu consigo compaginar a Lei da Paridade com a Lei do concurso, com o concurso. Ou bem que queremos os melhores, ou bem que queremos defender a igualdade de género. Embora eu também considero que a lei dá ali uma margem. A CRESAP, perante candidatos em igualdade de circunstância, obviamente que terá que procurar garantir as percentagens que estão previstas na lei. E aí nada contra. Agora, nós temos um concurso. Mas já agora, eu achava que seria muito interessante, e não sei se esse estudo existe, confesso que não averiguei, era importante também ver as estatísticas de quem se candidata. Para mim foi... Eu sei que têm sido nomeados muito mais homens do que mulheres. Isso basta ver os números, e eu tenho os números na direção-geral onde estou. Mas sempre, também me tenho questionado sobre quem é que tem se candidatar. Em cada concurso, quem é que se candidata? Qual é o número de homens e qual é o número de mulheres que se candidata a cada concurso? Seria um estudo interessante de se fazer. Para podermos concluir se efetivamente em determinados concursos, são mais homens que se sentem mais aptos para ir exercer aquele cargo e, portanto, se candidatam. Portanto, acho que seria muito importante fazermos esse estudo e, portanto, também aqui, portanto, já disse qual era a minha opinião logo no início, tenho muita dificuldade em compaginar os dois aspectos, sendo que não tenho quaisquer dúvidas em afirmar que num concurso optarei sempre pela competência, porque acho que é isso que o cidadão espera de nós. Sobre o regime de... Quanto aos meios é um problema que eu penso que neste momento temos uma boa parte das direções gerais que vivem com algumas dificuldades nos meios. E não é porque eles não lhes sejam facultados, é pela dificuldade que nós vamos tendo em recrutar pessoas. Eu considero que esta equipa, e ainda não conheço em profundidade todo o volume de trabalho que a CRESAP tem, vi o relatório de atividades do ano passado, mas não conheço ao pormenor o trabalho que vem tendo este ano. Eu sei que a senhora atual Presidente tem feito um esforço enorme, até porque desde abril a EDGAEP tem estado a dar esse apoio à CRESAP. Esse apoio era dado pelo INA e com a transferência das atribuições do INA para a DGAEP, a DGAEP passou a dar esse apoio. Eu própria, neste momento, estou com um concurso aberto para tentar recrutar mais um jurista
E aqui o problema também se coloca. Confesso que não... Confesso não, constato que não tem muitos candidatos a demonstrar interesse em mudar do sítio onde estão para ir para a CRESAP. Teremos que continuar a lutar para conseguirmos os meios e obviamente que a equipa, se esta equipa for confirmada, eu estarei ao lado da equipa, obviamente, a lutar para que tenhamos mais meios, porque sem meios não é possível fazer um bom trabalho. É imprescindível que se tenham os meios. Quanto à questão que foi colocada sobre se esta equipa, a forma como está constituída, se tem diversidade suficiente, eu penso que sim. Temos pessoas que vêm do mundo académico, há pessoas que vêm da própria administração pública, como é o meu caso. Eu acho que é importante, quando nós estamos a analisar currículos, quando nós estamos a avaliar pessoas para determinados cargos, para mim é fundamental ter um conhecimento profundo de como é que a máquina funciona. E isto não significa que perante cada concurso não tenhamos que estudar a respectiva lei orgânica, porque os perfis não têm que ser iguais para todas as direções gerais nem para todas as organizações. Há um conjunto de qualidades que eu considero que é comum a qualquer dirigente de topo, mas depois, perante cada uma das organizações para onde esse dirigente vai, há características muito específicas. E, portanto, eu penso que, em conjunto, esta equipa irá funcionar bem, porque vai se completar com as diversas experiências e percursos de vida que tem. Tenho a certeza que se completará, obviamente, caso venha a ser confirmada por esta comissão. Quanto aos métodos de seleção, a CRESAP já tem 10 anos de existência e como eu também afirmei nas minhas palavras, não há muitos perfeitos e, portanto, os métodos são sempre passíveis de ser melhorados. E tenho a certeza absoluta, quando os estudar na perfeição, quando os aprofundar, digo, não tenho quaisquer dúvidas que encontraremos espaço para melhorar os métodos. Eu conheço-os, alguns, porque eu fui recrutada pela CRESAP, quando fui para a DGAEP. Portanto, passei por todos aqueles métodos até chegar à entrevista final. Confesso que os métodos... já estou a passar. Eu vou fechar, eu vou acabar. Os métodos... eu não tenho nenhuma crítica muito profunda a apontar aos métodos. Os métodos pareceram bons. Agora, quando eu falo em melhorar, é melhorar a vários níveis, a começar logo por lhe introduzir mais transparência, porque transparência nunca é suficiente para quem nos rodeia. E, portanto, se pudermos incutir ali melhorias de forma a tornar o processo mais transparente, melhor. Isso hei de, com certeza, aprofundar com os meus colegas caso venha a integrar a equipa. Muito obrigada. E espero ter respondido a tudo. Claro que sim, doutora Maria Eugénia. Obrigada pela disponibilidade e por esta participação. Também deixo de desejar, em nome desta comissão, boa sorte, sucesso para si e para a CRESAP também. Muito obrigada. Quem deve estar é o doutor João António Salles Gomes. É?